mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de um milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória, pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos, e quero dar o meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória, eu cansei de viver uma vida tão banal, esqueci dos meus princípios, algo tão essencial. E agora estou aqui, me entregando em tuas mãos. Meu Jesus, daqui pra frente, sigo a direção. Só quero esquecer o egoísmo que me afasta de ti. De hoje em diante não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por tua missão darei a vida, se preciso for. Eu vou ser uma luz no mundo. Meu dever é viver em plena comunhão, entregar-te alma dia por completo coração. Eu quero me entregar, eu quero partilhar esse amor que me redime, que me salvar. Só quero esquecer o egoísmo que me afasta de ti. De hoje em diante não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por tua missão darei a vida, se preciso for. Eu vou
preciso for, ser uma luz no mundo. Ser uma luz no mundo. Tenho nada a temer, porque com Cristo estou. Sei que em seu olhar está onde quer que eu vá. Com todo o seu poder, mostrou seu grande amor ao derramar seu sangue e padecer por mim. Posso crer no amanhã. É que um belo futuro virá. Posso crer em seu amor. É que em breve a dor irá fitar. Eu posso crer em seu grande amor. Em suas promessas é que irás voltar. Posso crer que a dor vai findar e que não há amor maior que o amor de Deus. Eu posso crer. Mesmo em aflição, eu não vou temer, pois eu ainda acredito no seu grande amor. Tudo pode até passar e despedaçar, mas sei que em sua palavra nunca vai passar. Posso crer no amanhã. É que um belo futuro virá. Seu amor é que em breve a dor irá fitar. Eu posso crer em seu grande amor. Em suas promessas é que irás voltar. Eu posso crer que a dor vai findar e que não há amor maior que o amor de Deus. Eu posso crer. Eu posso crer que a dor vai findar e que não há amor maior que o amor de Deus. Eu posso crer em seu grande amor. Em suas promessas é que irás voltar. Eu posso crer. Eu posso crer. Eu posso crer que a dor vai findar e que não há amor maior que o amor de Deus. Eu posso crer. Eu posso crer. Eu posso crer.
Nessa noite nós vamos falar sobre como enfrentarmos a crise da angústia. Como enfrentarmos a crise da angústia. A angústia leva a pessoa a sentir algumas coisas. A angústia leva a pessoa a sentir uma sensação, a sentir insegurança, uma sensação de falta de segurança, uma sensação de abafamento, de dor no peito, falta de humor, de ressentimento e de dor. A angústia é considerada como uma doença. E a Bíblia fala que nesses últimos dias nós enfrentaríamos tempos difíceis, tempos de grande angústia. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 12 e no verso 1. Livro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Todos nós, queridos amigos e irmãos, estamos sujeitos a viver angústias profundas em nossa vida. Todos nós que vivemos nessa geração, nesse tempo, vamos enfrentar momentos muito difíceis. Mas a palavra de Deus traz uma mensagem de esperança para esse tempo de angústia, para enfrentarmos as maiores angústias da alma. No capítulo 12 do livro de Daniel, no verso 1, diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Daniel capítulo 12, verso 1. Um tempo de angústia, como nunca houve na história desse mundo. Um momento de angústia na vida de um filho de Deus, como ele nunca esperou que pudesse existir. O mais importante, queridos, é que a palavra de Deus diz que Miguel, o grande príncipe, o príncipe dos exércitos do céu, Miguel, haveria de se levantar e defender o seu povo de todo esse momento de angústia. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que nos momentos mais difíceis da sua vida, o grande príncipe Miguel se levanta para lhe defender, para lhe ajudar, para lhe dar forças. Agora, quem é o grande príncipe Miguel? Quem é? A palavra de Deus apresenta alguns textos da Bíblia aonde aparece a palavra Miguel.
Miguel aparece 5 vezes na Bíblia. Aí estão os textos. A palavra Miguel, em hebraico, Micael, significa quem é como Deus, ou quem é semelhante a Deus. Então, só por esse nome aí, você já começa a entender que Miguel, o grande príncipe, é alguém semelhante a Deus. E aí os textos da Bíblia nos dão as pistas para nós entendermos quem é Miguel. Tem muita gente pensando que Miguel é um anjo. Miguel não é um anjo, Miguel é um arcanjo. E a Bíblia só apresenta um arcanjo. Esse arcanjo é Miguel. Em Judas capítulo 9, em Judas verso 9, porque Judas tem apenas um capítulo, é um livrinho aí antes do Apocalipse, diz que Miguel, o arcanjo Miguel, lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés, quando Moisés morreu. Vamos entrar agora no mérito da morte de Moisés, mas a Bíblia diz aí nesse texto, chama Miguel de arcanjo. Quando nós vamos aprender o significado da palavra arcanjo, nós entendemos que arcanjo significa o chefe dos anjos, o principal entre os anjos. E aí em Daniel aparece outras vezes a palavra Miguel, e em Apocalipse capítulo 12, quando a Bíblia relata que houve uma batalha no céu, a Bíblia diz, lá no verso 7, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. Quando você vai para 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, lá diz assim: ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitam. Então, se Miguel fosse um anjo, ele tinha poder para mandar os mortos ressuscitarem? Então, seguindo essas pistas da Bíblia, nós deduzimos que Miguel não é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo se tornar homem e receber o nome de Jesus, Deus é a nossa salvação lá no céu. Ele era chamado de Miguel, aquele que é semelhante a Deus, o chefe dos anjos, o principal entre os anjos. E Daniel usa essa figura de Jesus Cristo guerreiro, de Jesus Cristo como general dos anjos, para dizer que não importa qual seja a nossa luta, não importa qual seja o nosso inimigo, não importa quem estivermos combatendo, Miguel se levantará e nos defenderá. Defenderá os filhos do seu povo. O grande príncipe nos socorrerá nos momentos piores, nas piores angústias da vida, e também numa angústia que vai haver nesse planeta como nunca houve na história desse mundo. Explicado isso aí, o texto de Daniel 12 diz no finalzinho assim: mas naquele tempo, Daniel 12:1, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A pergunta é:
Qual livro? Que livro é esse? Qual é o livro aonde tem o nome de todo aquele que será salvo? De todo aquele que é defendido por Miguel, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que o nome desse livro é Livro da Vida. Vamos então conferir em Apocalipse 3:5, Apocalipse 13:8 e Apocalipse 20:12 e 15. Apocalipse é o último livro da Bíblia. E aqui no Apocalipse faz referência a esse livro, que tem o nome daqueles que são defendidos por Miguel, pelo grande príncipe, aqueles que são salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e tem o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor, está escrito assim na sua Bíblia? Então vamos ler juntos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O vencedor. Terá o seu nome confirmado no livro da vida pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo grande príncipe Miguel, que é a mesma pessoa. Apocalipse 13:8 agora. Será que todos terão o seu nome escrito no livro da Bíblia? No livro da Bíblia não, no livro da vida? Será que todos terão o seu nome escrito no livro da vida? Apocalipse 13:8 diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Veja, em Apocalipse 3:5, João faz referência aos vencedores, aqueles que passam pela angústia, passam pela dificuldade, mas são defendidos por Jesus, pelo grande príncipe Miguel, que é Jesus, e eles têm o seu nome confirmado no livro da vida. Porém, existe uma outra classe de pessoas que, em vez de adorar a Deus, adora a besta. Está escrito em Apocalipse 13, que representa um falso sistema de adoração, representa uma adoração baseada naquilo que o homem acha que deve ser adoração, naquilo que o homem quer oferecer a Deus, e não naquilo que é a vontade de Deus. Um exemplo disso, Caim e Abel. Deus ensina a Adão, Deus faz roupas para Adão e Eva, e aí nós entendemos que houve um sacrifício de um animal. Deus institui o sacrifício do Cordeiro, a verdadeira adoração, apontando a salvação pela fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Caim vem, em vez de obedecer a Deus, ele oferece os frutos da terra. Ele revela ali uma adoração falsa, uma tentativa de agradar a Deus para ser salvo, uma tentativa de comprar a salvação de Deus, salvação pelas obras, pela vontade humana. E esses que viveram naquela época dessa maneira, e que viverão no final dos tempos dessa maneira, esses não terão o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é Apocalipse 13:8. É a Bíblia Sagrada que está dizendo. Agora vamos a Apocalipse capítulo 20.
Apocalipse 20, verso 12, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Essa cena aí de Apocalipse 20, 12 é a cena do juízo final, aonde além de nós entendermos que existe o livro da vida no céu, existem também outros livros. E a Bíblia fala desses outros livros. É o livro memorial das boas ações e o livro memorial das más ações. E aqueles que não têm Miguel como seu príncipe, como seu defensor, eles são julgados ali segundo as suas obras. Agora olha o verso 15. O que é que vai acontecer com esses que são julgados segundo as suas obras e não têm o grande príncipe como seu defensor? O verso 15 diz que eles serão condenados à morte eterna. Pena de morte, mas é pena de morte eterna. Diz assim a Bíblia: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então a Bíblia é bem clara em dizer que aqueles que não forem defendidos pelo grande príncipe Miguel não terão seus nomes escritos no livro da vida e serão condenados à morte eterna. Mas tem um outro detalhe aí nesse verso de Daniel 12:1. Volte para Daniel 12:1. É que Daniel 12:1, além de falar de Miguel, o grande príncipe, além de falar de angústia, que ele nos livrará da angústia, além de falar de salvação e do livro da vida, também fala de tempo. Aí diz assim: nesse tempo. Nesse tempo. Que tempo é esse? No verso 4 de Daniel 12 diz assim: o verso 4 diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Em algumas Bíblias está dizendo aí: e a ciência se multiplicará. É assim? Mas aqui, queridos, a aplicação primária do texto é que uma compreensão das profecias iria se espalhar pela terra. Quando chegasse num tempo do fim, as pessoas iam esquadrinhar a Bíblia, iam estudar a Bíblia, e esse conhecimento, a revelação do que aconteceria, das coisas, dos eventos finais, seria conhecida. O saber se ia se multiplicar. E é isso que está acontecendo em nosso tempo. No tempo de Daniel, ele não entendeu nada dessas profecias, mas o tempo do fim chegou. E o verso 9, tem mais um detalhe também aí do capítulo 12. O verso 9 diz assim: ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim.
Sabe quando é que as profecias de Daniel começaram a ser estudadas, interpretadas, e que essa mensagem ganhou uma proporção mundial? Foi quando as pessoas começaram a ter a Bíblia em suas mãos, em sua própria língua. Quando o poder medieval, papal, caiu, a Bíblia começou a ser traduzida na língua do povo. E ali no início do século XIX, não é que é o início do século XVIII, ali em 1800 e pouco, começou a aparecer, foi descoberta a imprensa e começou a aparecer as sociedades bíblicas. E a Bíblia começou a ser traduzida e colocada na língua do povo. E as pessoas começaram a estudar a Bíblia. E um grande movimento aconteceu no mundo. As profecias de Daniel foram estudadas nos 4 cantos desse mundo. E um grande despertamento para que as pessoas entendessem que o fim estava próximo aconteceu. Nesse tempo se cumpre a maior profecia da Bíblia. Até 2.300 tardes e o santuário será purificado. E o cumprimento dessa profecia significava que o julgamento de Deus havia começado no céu. Você entende porque a Bíblia fala que Miguel precisa defender o seu povo? Não é apenas dos ataques do inimigo, não é apenas das doenças, não é apenas dos problemas, é também uma defesa pessoal, confessando o nome dessa pessoa no livro da vida. Em outras palavras, Miguel, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, assume uma postura de advogado dos homens, quando começa o tempo do fim. E o último verso aí, que eu queria ler para vocês aí, de Daniel 12, é o verso 13. E o anjo termina dizendo a Daniel assim: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então o anjo diz a Daniel: Daniel, termina aí os seus dias, dorme e descansa, porque em breve você vai ressuscitar para receber a herança celestial. Você vai ressuscitar no dia da volta de Jesus, Daniel, que é o tempo do fim, que é o fim do tempo do fim. Se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, você pode pedir, através da Novo Tempo, a Bíblia Fácil, Estudos de Daniel, e você vai ter muito mais versículos, muito mais embasamento bíblico histórico, para você entender que nós estamos vivendo no fim do tempo do fim. Estamos vivendo no tempo em que precisamos do grande príncipe nos defendendo a cada dia da nossa vida. Mas eu quero dizer uma outra coisa para vocês nessa noite. Tem uma música do Legião Urbana, e só agora que eu comecei, depois de conhecer Jesus e estudar a Bíblia, que eu entendi o que é que significa legião urbana. Quando a Bíblia fala de legião, a Bíblia fala de um exército inimigo de anjos caídos. Legião urbana, então, se a gente fosse colocar esse significado da Bíblia, significa os anjos caídos que vivem na cidade. E tem uma música do Legião Urbana que é cantada, que diz assim: nós temos todo o tempo do mundo. É do Legião mesmo? É, né? Temos todo o tempo do mundo
para passar para as pessoas a sensação de que a vida é eterna, de que eles nunca terão que dar conta de nada, de que eles podem aproveitar a vida até o máximo e de repente, um dia que der na telha, tentar consertar as coisas. Isso é mentira. A humanidade não tem todo o tempo do mundo. Nós vamos ver agora uma sequência de versículos da Bíblia que nos ensina que em breve o tempo de salvação vai acabar. Em breve Miguel não poderá mais ser o nosso advogado ou o advogado daqueles que não quiseram entregar sua vida a ele. E eles ficarão por sua própria conta. Vamos então a Provérbios capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Anote esses textos para você pregar para a sua família, os seus amigos, e a mostrar para eles que é tempo de ser defendido pelo grande príncipe Miguel. Provérbios 1, verso 27 e verso 28 diz assim: todos acharam? Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Sabe o que eu me lembro quando leio esse texto? Eu me lembro dos antediluvianos, Noé pregando 120 anos ali, e agora o anjo fecha a porta da arca pelo lado de fora. Quem está dentro não pode mais sair, quem está fora não pode mais entrar, e as pessoas começam a ver as gotas de chuva caindo, e a chuva vai aumentando, e a terra vai sendo inundada, e ali aquela angústia, aquele desespero, e ali eles tentam desesperadamente invocar o Deus de Noé, mas é tarde demais. O tempo da salvação terminou. Agora é tempo de juízo. Isaías 55, versos 6 e 7. É um texto conhecido esse, mas que revela também algo muito interessante. O verso 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Mas ele tem que fazer isso quando? Enquanto se pode achar o Senhor. Porque vai chegar um tempo, queridos, em que as pessoas irão buscar a Deus e não mais acharão o Senhor. As pessoas irão buscar a Deus, mas o Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, terá sido retirado da terra. E o ser humano não se arrependerá mais dos seus pecados, não pedirá mais perdão a Deus, e não mais será salvo. Então, enquanto é tempo de salvação, é tempo de buscar ao Senhor.
Agora, Jeremias capítulo 8, verso 20, na minha opinião, é um dos textos mais tristes da Bíblia. É um texto muito triste esse. Jeremias capítulo 8, verso 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Acharam? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Você sabe que cega significa o quê? Colheita. Terminou a colheita da terra. Deus separou o trigo do joio e você descobre que você está no meio do joio, que você está perdido. Porque no tempo de salvação você não entregou sua vida ao grande príncipe Miguel. Porque no tempo de salvação você achou que tinha todo o tempo do mundo para viver de acordo com a sua vontade, com o seu querer, e não se preparou, vivendo uma vida de amizade com o grande príncipe Miguel. Amós capítulo 8, verso 11 e 12. Passa um pouquinho aí de Jeremias, aí você vai passar Daniel, Oséias, e vai chegar aí em Joel e depois Amós. Amós capítulo 8, verso 11 e 12. E olha o que as pessoas vão sentir nesse tempo. Olha qual será o sentimento dos perdidos. Olha a angústia dos perdidos, diz Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, verso 11, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Quem hoje, quando a palavra de Deus está sendo pregada, não para ouvir a palavra de Deus, não para estudar a palavra de Deus, quem hoje não leva as coisas de Deus a sério, vem para a igreja e em vez de adorar a Deus, fica distraindo, fazendo outras coisas, preocupado com outras coisas, focado em outras coisas, não está se preparando para esse tempo. Está se tornando um adventista profissional. Vem para a igreja, faz a sua parte, mas não adora. Não para orar com profundidade. Não para ouvir a palavra, para ler a palavra, para escutar a palavra. E um dia quererão ouvir essa palavra, mas vai ser tarde. Fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Irão para todo lado, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. São Mateus 25, de 10 a 13, também um outro texto triste da Bíblia, porque ali fala da parábola das 10 virgens, e as 10 virgens simbolizam a igreja de Deus, uma parte da igreja.
está viva espiritualmente, cheia do Espírito, iluminando. Outra parte da igreja está morta espiritualmente, vazia do óleo do Espírito. E aí olha o que é que diz a Bíblia que vai acontecer quando a porta do casamento se fechar. Verso 10: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Esse é o verso da Bíblia, queridos, que fala do fechamento da porta da graça. A porta do céu é fechada. Se nós lermos Apocalipse 4 agora, nós vamos ver que existe uma porta aberta no céu, mas um dia essa porta será fechada. E aí olha só o que diz a Bíblia: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Mas Senhor, eu estava lá na igreja no sábado, Senhor. Senhor, eu estava lá na semana de oração, eu fui lá 1 ou 2 vezes, Senhor. Senhor, eu até atuava lá no departamento, eu até trabalho na obra, Senhor. E agora o Senhor disse que não me conhece? A palavra é dura, mas é de Jesus. Não vos conheço. E aqui não está falando para quem está lá fora, não. Está falando para quem está dentro da igreja e está brincando de ser cristão. Está vivendo dentro da igreja, mas adorando a si mesmo. E o último verso, queridos, que confirma isso aqui no Novo Testamento, está também no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, verso 11. Para deixar bem claro que quando a porta se fechar, quem está dentro não poderá mais sair. Graças a Deus, foi defendido pelo príncipe Miguel, teve o seu nome confirmado no livro da vida. Esse está salvo. Mas quem está fora, quem não foi justificado, quem está imundo, quem está sujo, continuará na sua imundície e na sua sujeira até o juízo final. Apocalipse 22, verso 11 diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Entendeu o que diz o texto? Não tem mais como justo virar injusto e nem como injusto virar justo. Não tem mais como aquele que está sujo ser limpo e nem o que está limpo ficar sujo, porque o tempo acabou. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. As pessoas, muitas delas, não sabem isso. Elas acham que na última hora, quando estiver ali vendo Jesus voltando nas nuvens do céu, vão se arrepender, vão pedir perdão a Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele nunca vai fechar a porta para mim. É verdade.
Enquanto a porta estiver aberta, Ele não vai fechar. Mas quando Ele fechar a porta, Ele não vai mais abrir. Eu quero terminar, queridos, com o texto de Hebreus 4:16. O texto de Hebreus 4:16 nos convida hoje a nos achegarmos diante do trono de Deus. Hebreus 4:16, queridos, nos desafia a viver uma vida na presença de Deus. Junto com o grande príncipe Miguel, o defensor dos filhos do seu povo, nós podemos ir até o trono de Deus, levando as nossas angústias, os nossos problemas, as nossas preocupações, os nossos medos, e nós seremos ouvidos, nós seremos ajudados, nós seremos abençoados. Olha o que diz a Bíblia: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião que oportuna. Paulo diz: enquanto é tempo de oportunidade, enquanto é tempo de salvação, nos acheguemos a Deus. Nos acheguemos com fé, com confiança de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, de que Deus nos ama e de que Jesus, o grande príncipe Miguel, nos defenderá e confirmará o nosso nome no livro da vida. Sabe, queridos, essa mensagem está sendo pregada em outros lugares do mundo. E muitas pessoas estão se entregando a Deus. Muitas pessoas estão aceitando Jesus como seu defensor, como seu advogado. E eu quero que vocês vejam agora um vídeo que vai mostrar algo fantástico. Na África, um batismo em um só dia de mais de 100.000 pessoas que ouviram a palavra de Deus e creram, e se entregaram, e foram batizados e lavados no sangue do Cordeiro. O maior batismo da história da Igreja Adventista do sétimo dia, Aumenta um pouquinho, maiores de todos os tempos. Esse batismo aconteceu em Ruanda, quando em apenas um dia, mais de 97.000 pessoas entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas por imersão. Elas participaram de uma campanha de 2 semanas realizada a nível nacional. Foram cerca de 2.200 séries evangelísticas com batismos adicionais que devem superar de forma geral a marca de 100.000 pessoas batizadas. Os esforços fazem parte do projeto Total Member Involvement, envolvimento total dos membros, que é uma iniciativa da sede mundial da Igreja Adventista do sétimo dia. Apesar do forte comprometimento dos fiéis em Ruanda, os organizadores dão os créditos do histórico batismo ao poder do Espírito Santo. Entre os que lideraram o batismo estava o presidente mundial da Igreja Adventista, pastor Terry Wilson, e sua esposa Nancy. Acompanhe o depoimento de quem participou. This is a brand new experience for me. Esta é uma experiência nova para mim. Eu nunca havia pregado em uma série evangelística. E esta é uma ocasião de muita alegria, ao ver estas pessoas que vêm todas as noites e que têm sido tocadas pela verdade das Escrituras e pela mensagem do Evangelho. A resposta tem sido tão incrível. Hoje eu me sinto assombrada quando vejo o que o poder de Deus pode fazer na vida das pessoas. Eu dou graças a Deus pelo número de fiéis que seguirá alimentando e cuidando destes novos cristãos. Eu me sinto encantada ao ver o que Deus pode fazer quando a igreja inteira trabalha em conjunto. The whole church works together. People are responding. As pessoas estão respondendo à mensagem de esperança. Estamos abarcando o que chamamos de séries do Apocalipse, algo que muitas pessoas nunca tinham escutado antes. Uma experiência incrível quando mostramos profecias relacionadas ao tempo em que vivemos.
Não tenho nenhuma dúvida de que verdadeiramente a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está às portas. The coming or the second coming of our Lord Jesus Christ is just around the corner. O maior batismo. Jesus está voltando. O Espírito Santo está sendo derramado, queridos. E nós temos uma mensagem poderosa, uma advertência para dar a esse planeta nessa geração. É tempo de ser defendido pelo grande príncipe Miguel. É tempo de deixar Miguel nos livrar das nossas angústias, dos nossos medos, perdoar os nossos pecados. É tempo de deixar Deus operar em nosso ser, operar em nossa vida e nos envolvermos com a pregação do Evangelho. Eu escolhi uma música para terminar cantando com vocês nessa noite. É uma música muito especial, uma música do Quarteto Atos, uma música antiga, mas uma música que nós vamos cantar juntos e pedir a Deus: Senhor, opere na minha vida, me ajude a vencer os problemas, as angústias, e me ajude a pregar esse Evangelho e ajudar as pessoas, enquanto é tempo, a encontrarem em Jesus o seu defensor, o príncipe da sua vida, o amor da sua vida. A gente contou um fato, uma coisa maravilhosa que aconteceu com o Quarteto Atos. E se você E por que não cantar? sentir tocado por Deus e quer se entregar a Deus nessa noite, no final dessa música você vem aqui, que eu quero orar por você. A letra da música vai aparecer ali, e nós vamos cantar juntos esse hino. Deus pode nos salvar. Deus pode salvar nossa família. Deus pode nos livrar das nossas angústias. Muitas vezes não entendes o porquê de ter deixado tu sofrer assim. Se parece que Deus esqueceu e que deixou de te amar. Cante também. Tudo tem motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Cante comigo. Mesmo que não entendas o porquê, espere, Deus pode salvar você, filho. Deus pode salvar a sua família. Deus pode te ajudar a você superar todas as angústias que você tem enfrentado e ainda vai enfrentar. Se entrega a Deus essa noite. E deixa o Senhor Jesus, o grande príncipe Miguel, ser o seu defensor e confirmar o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Tudo tem um motivo para acontecer, e Deus sabe qual é o melhor. Mesmo que não entendas o porquê, espera no Senhor. Deixe Deus operar
O Senhor pode, porque o Senhor é Deus. Jesus, você pode, Jesus, porque você é o grande príncipe do céu. Porque você é Emmanuel, Deus conosco. Porque você é Jesus, o Deus que é a nossa salvação. Essa noite nós entregamos ao Senhor Jesus e pedimos que tenha misericórdia de nós. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe quem nós somos de verdade. O Senhor sabe como nós precisamos desesperadamente que o Senhor realize um milagre na nossa vida. Talvez o milagre que alguns precisem aqui nessa noite, Pai, seja ressuscitar espiritualmente, acender a lâmpada. Talvez alguns precisem, Pai, de um milagre, de uma cura física. Cura o teu povo, Senhor. Talvez alguns estejam precisando, ó Deus, de uma cura psicológica. Cura e livra o teu servo da angústia. Os teus servos das doenças psicossomáticas. Ó Senhor, estamos felizes porque ainda temos tempo. E aqui estamos na tua presença. Faça por nós o que ninguém mais pode fazer. Mas também, Senhor, nessa noite, diante do teu altar, apresentamos a ti um nome de pessoas que nós amamos. Fale na sua mente para Deus agora o nome de pessoas que você ama. Apresente a Deus, ó Jesus, seja também o grande príncipe dessas pessoas. Defenda também esses a quem nós amamos, Jesus. E Jesus, se tem alguém aqui que ainda não tem um nome escrito no livro da vida, esse teu filho agora que tomou a sua decisão e se entregou a ti, agora Jesus, a tua vitória é dele e agora ele é vencedor. Então Jesus, escreve o nome desse vencedor agora no livro da vida do Cordeiro e confirma e confessa diante do céu que ele é teu filho, que ele é teu, que ele foi lavado e purificado em teu sangue. Obrigado, Senhor. Dormiremos em paz essa noite, em nome de Jesus. Abrace pelo menos 10 e diga: amado de Deus, o grande príncipe está ao nosso lado, a vitória é nossa. Saia da igreja nessa noite, amado de Deus, como um vencedor em Cristo Jesus.